Olá pessoal, sejam bem-vindos ao bloco 3 do nosso conteúdo à distância de construção civil. Nesse bloco 3 e no próximo bloco a gente vai trazer um estudo de caso prático, mostrando aqui a contabilização de venda à vista e a prazo, para a gente entender efetivamente como que as construtoras devem fazer a contabilização aí, o passo a passo, seu dia a dia, ok? Bom, o nosso estudo de caso, só para a gente contextualizar, e depois eu vou abrir um Word para a gente resolver, né? Eu poderia trazer já prático, já a tela pronta, né, com a resolução. Mas eu acho que didaticamente nós irmos construindo, resolvendo junto, eu acho que o entendimento, a percepção, a compreensão fica melhor. Então, nosso empreendimento aqui que a gente está fazendo, a gente vai chamar de empreendimento A, tá? Vai estar lá no estoque, lá na contabilidade da construtora. Ele vai ter uma área total de 4.146 metros quadrados e um total de 56 unidades. Cada unidade vai ter a sua respectiva metragem, tá? Não são todas iguais. O tempo de construção vai de 2012 a 2014, tá? Esse é o período aí de construção, só para ilustrar. O custo orçado, lá no bloco anterior, a gente falou de custo orçado, né? Para poder ver o custo incorrido de cada ano e aplicar o método POC. Então, o custo orçado desse empreendimento, R$ 4.227.576,92. Cada unidade, didaticamente, será vendida aí por 100 mil. Tá? Independente aí da área, uma pequena variação da sua respectiva área útil, mas o preço de venda aí vai ser de 100 mil. Então, para a gente poder aplicar o método POC, a gente está colocando que no primeiro ano ele teve um custo incorrido de 1.300.000. E aí a gente vai mostrar aqui a contabilização das vendas à vista e das vendas a prazo. Então, observem que ele vendeu 3 unidades à vista. O apartamento 1, que ele tem uma área útil, né, de 72,51 metros quadrados. O apartamento 53, que tem uma área útil de 72,97 metros quadrados. E o apartamento 55 tem 75,27 metros quadrados. E está aí os vendidos a prazo com a sua respectiva área. Né? Lembrando que o apartamento 15, 30 e 54 tem a mesma área, 75,27. Ok? Senhores, vou colocar no Word para a gente começar a resolver, trabalhar, para entender aí de forma prática como funciona. Ok? Então vamos lá, né? Senhores, eu vou construir aqui uma tabelinha para vocês entenderem. Então a gente vai fazer uma venda de 3 unidades à vista. Vamos primeiro contabilizar aqui as vendas à vista, ok? Então vou inserir uma tabela aqui para a gente tratar essas unidades. Tá? Eu acho que quando a gente vai construindo junto, fica mais claro o entendimento do nosso estudo. Então aqui eu vou colocar o custo orçado e aqui eu vou colocar o custo incorrido. Aqui a gente vai registrar os apartamentos que nós estamos vendendo à vista, né? É o apartamento número 1, o apartamento 53 e o apartamento 55. Senhores, a gente precisa fazer uma regra de 3 simples, tá? Qual que é o custo orçado? O custo orçado, para vocês entenderem, eu vou pegar aquele custo que ele deu lá no slide de 4.227.000. Achei aqui para poder colocar aqui no Word. O custo orçado foi 4.227.567,92. Isso aqui eu vou dividir pela área útil prevista, que são quantos metros? São 4.146,16 metros quadrados. Tá?
Então aqui eu vou achar o meu custo orçado, que deve dar quanto aí, senhores, o nosso custo orçado? Não sei se eu vou calcular aqui, porque eu não tenho esse valor já pronto, tá? Então, vamos fazendo junto. 4.227.567,92 dividido por 4, 146,16. A gente está falando aí de 1.019,63. 1.019,63, tá? Esse é o custo orçado. E o custo incorrido, senhores? Eu preciso também achar o custo incorrido do primeiro ano. Olha só, custo incorrido do primeiro ano. Ele falou que o custo incorrido no primeiro ano, está lá no slide, é 1.300.266,13, ok? Isso novamente eu vou dividir por 4.146,16 metros quadrados. Eu vou achar aqui o custo incorrido, que vai dar quanto, senhores? 1.300.266,13 dividido por 4, 146,16. A gente está falando de 313,61 arredondado, tá? 313,61 arredondado. Pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui na coluna do custo orçado esse custo por metro quadrado de 1.019 e multiplicar pela área útil de cada apartamento. O apartamento 1, por exemplo, senhores, ele tem qual metragem? Está lá no slide. O apartamento 1, ele tem uma metragem de 72,51 metros. O 53, 72,97. E o outro apartamento tem uma metragem de 75,27. Vamos multiplicar cada metragem pelos 1.019. Então, eu vou ter aqui 73,933,70. Pessoal, aqui se talvez dê uma pequena diferença, é porque eu tentei aproximar o máximo possível do valor real. E aqui nessa metragem, no custo orçado, por metro quadrado, talvez tenha algum arredondamento, tá? Depois vocês fazem com mais calma e aí vocês devem aproximar mais desse que eu estou colocando aí na tabelinha. Então, o apartamento 53, pegando o custo orçado, multiplicando pela área útil, a gente deve chegar em 74.412,73. E o apartamento 55, a gente deve chegar em 76.747,89. Esse aí é o custo orçado de cada apartamento. E qual é o custo incorrido? O custo incorrido, eu vou pegar esses 313,61, que também já está com arredondamento, e multiplicar pela área de cada apartamento. Então, multiplicando aqui, senhores, a gente deve chegar em 22.739,67. A gente deve chegar aqui no segundo, do apartamento 53, 22.883,93. E aqui no apartamento 55, a gente deve ter um custo incorrido de 23.605,22. Tá claro, senhores? Primeiro momento é isso daí. Senhores, nós vamos contabilizar uma venda à vista. Nós colocamos que cada apartamento aí tem um preço de venda de 100 mil. Então, qual é a contabilização aqui? Vamos lá. Contabilização. Pelo recebimento. Então, pelo recebimento, nós vamos debitar caixa equivalente de caixa, né? Caixa equivalente de caixa, 300 mil. Aqui eu estou fazendo o pacote, as 3 unidades, mas no dia a dia você faz individualizado por cada apartamento, né? Então, caixa equivalente de caixa, e eu vou acreditar o quê? Adiantamento de cliente. Por que eu acredito adiantamento de cliente, senhores? Método POC, porcentagem de completude. Eu vou reconhecer a receita de acordo com o custo incorrido, independente se a pessoa pagou à vista aqui. Então, tenho adiantamento de cliente, 300 mil. Maravilha? Depois, senhores, eu vou agora reconhecer o custo. Do custo do imóvel vendido.
para a gente poder aplicar aí o método POC. Qual é o custo do imóvel vendido, senhores? Nós vimos aqui, ó, é esse custo incorrido aqui. Vou puxar um total aqui. Aqui a gente tem 200, deve ser 69 mil. Aqui é 69.228,82, tá? Esse é o custo incorrido dos 3 apartamentos. Aqui deve dar 225 mil e um quebrado, tá? Vou colocar aqui 225 mil, 0,84 e 32. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Depois pode ter alguma pequena diferença de algum centavo, algum arredondamento aí, tá? Mas a princípio é isso daqui. Senhores, então vamos lá. Conforme a construtora vai gastando, ela foi ativando lá no estoque. Então, no momento do primeiro ano que ela vai reconhecer a receita, isso aqui está lá no estoque da construtora, esses valores. Então, a gente vai apropriar ao resultado, ok? Então, eu vou fazer um débito de custo do imóvel vendido de 69.228,82 e vou creditar aquelas obras em andamento. Está lá no estoque da construtora, 69.228,82. Maravilha? E agora, aplicando o método POC, eu vou reconhecer a receita. Reconhecimento da receita. O que eu vou contabilizar aqui? Quando o meu cliente pagou à vista, nós abrimos uma conta aqui, adiantamento de cliente. Então, eu vou baixar o proporcional ao custo incorrido, eu vou debitar adiantamento de cliente e vou creditar o quê? A receita de obras. Empreendimento A. Que foi quanto? É o método POC. Qual é a porcentagem aqui de custo? 69 mil corresponde a quantos por cento de 225 mil aqui? Senhores, se nós fizermos a proporcionalidade aqui, a gente vai chegar em valores aproximados de 30,75, tá? Então, aqui eu vou colocar, ó, que dá aproximadamente 30,75%, isso aqui é o POC, tá? Então, eu vou aplicar essa porcentagem para reconhecer a receita. Quanto foi a receita aqui? Cada apartamento vendido por 100 mil, então é 300 mil, vezes 30,75%, ok? Isso aqui dá quanto, senhores? Se a gente aplicar aqui, eu devo chegar em 92.280 em valores arredondados, tá? Então, 92.280. Isso é o método POC, é isso que a NBSTG 47 pede que nós façamos no reconhecimento da receita da construção civil, ok? Senhores, e para efeito fiscal, né? Só para a gente tentar dar o destaque aqui, como que seria, né? Fiscalmente, eu tributo aí pelo regime de caixa, né? A construtora, tanto faz ser lucro presumido, lucro real, aplica o regime de caixa. Por quê? Imagine se a empresa tivesse que tributar os 300 mil, mas ela fez uma venda a prazo, só recebeu 5 mil à vista. Então, não teria fluxo de caixa que suportasse isso, né? Então, fiscalmente, nesse caso, que ela já vendeu à vista, ela teria uma receita de quanto? De 300 mil. E como ela está tributando tudo, qual seria o custo? O custo do imóvel vendido aqui. Se eu reconheci toda a receita, eu tenho o custo na totalidade. Quanto que é o custo na totalidade aqui? 225.084,32. Percebe? Mas o que eu quero destacar aqui é que eu vou oferecer sempre na proporção do que eu recebi, pelo regime de caixa. Então, aqui seria 225.084,32. Tá claro, senhores? Então, nós mostramos aqui como que eu devo contabilizar a venda à vista, tá, de uma unidade aí, das unidades foram vendidas à vista.
Maravilha? Então, com isso, nós encerramos aí o terceiro bloco, onde nós trouxemos aí um estudo de caso. Então, no próximo bloco aí, no bloco 4, nós vamos fazer a contabilização aí dessas vendas a prazo para fechar o entendimento de uma venda à vista, de uma venda a prazo. Aí o ciclo, senhores, vai se repetir nos demais anos. Um forte abraço e até daqui a pouco no próximo bloco.